Oiê! Hoje eu vou falar de um assunto que, ao mesmo tempo de ser muito bom, ele também é muito ruim se você olhar por outro lado. É algo que nós temos tido um problema muito grande na nossa sociedade, um problema que, se nós olharmos assim, realmente a falta disso é o que causa muitos problemas. E hoje eu vou falar sobre unidade. Hoje eu quero focar principalmente na unidade entre nós cristãos, nós que seguimos a Cristo. Pois eu acho que isso, a falta de unidade, tem causado muitas perdas, muitas desistências no nosso meio, e isso é algo muito perigoso. E não só no nosso meio, né, no âmbito cristão, mas também no âmbito de qualquer visão, de qualquer caminhada que você tenha feito visão. Se você não tiver unidade, você não vai conseguir continuar. E nós vamos entender o porquê. Antes de aprofundar, vamos entender um pouquinho o que significa a unidade, né? A unidade é a qualidade, é o estado de algo que é único, que é que não pode ser dividido. Eu achei esse significado muito forte, muito realmente direto, bem centrado no que realmente significa. E isso não é um significado filosófico, é do dicionário mesmo. Se você ir lá pesquisar no nosso querido tio Google, você vai ver lá que essas são as primeiras linhas lá. E eu achei isso muito certo no contexto que eu quero dizer pra vocês. Então vamos ficar com esse significado de algo que não pode ser dividido, a unidade, você andar como um com alguma coisa. Eu gosto de um ditado que eu ouvi que ele diz o seguinte: você é a média das 5 pessoas com que você mais anda. E isso pra mim é uma realidade muito forte, porque realmente você se torna parecido com aquelas pessoas com que você mais anda. Antes desse ditado, a Bíblia já falava há muito tempo, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 33, ele diz o seguinte: não se enganem, as más companhias corrompem bons costumes. Então é claro, a Bíblia diz que se você anda com uma pessoa que tem maus costumes, você vai absorver esses maus costumes. Se nós colocarmos numa regra de 3, vamos dizer assim, numa comparação, se más companhias corrompem bons costumes, as boas companhias vão criar dentro de nós os bons costumes, né? Então nós temos que tomar cuidado, muito cuidado com as pessoas que nós criamos unidade, que nós nos tornamos um. Eu escuto muitas e muitas histórias de pessoas que vieram para Cristo, que conheceram a mensagem da cruz e simplesmente se isolaram, não no sentido que eu quero dizer de se afastaram de todos, mas começaram a andar com pessoas que caçoavam da sua visão e não se aproximavam daquelas que tinham o mesmo foco que elas, não só no âmbito cristão, mas também no que se diz visão, de qualquer pessoa que tenha um foco. E essa pessoa começou a andar com pessoas que não tinham o mesmo foco e que eram más companhias, e elas simplesmente desistiram da sua visão pela má companhia. Isso significa que com quem você anda importa sim. Vamos olhar para aquelas pessoas grandes, famosas, como o criador do Facebook, pessoas que criaram tantas coisas grandes, pessoas que são tão inteligentes, filósofos. Todas essas pessoas, elas não andavam sozinhas. Elas viviam num meio onde as pessoas tinham a mesma visão que elas, e elas simplesmente subiram no bonde. Elas começaram a entender, absorver, e aquela média foi se tornando algo grande, e eles conseguiram continuar a visão, seja para algo bom, seja para algo ruim. Assim como pessoas que eram muito grandes e começaram a andar com pessoas que não tinham visão, não conseguiam absorver aquilo, e elas foram influenciadas para algo ruim e desistiram do seu sonho. Isso significa que você tem que visar andar com aquelas pessoas que você quer se tornar parecido. Se você gosta de uma pessoa, você andar com aquela pessoa, consequentemente você vai se tornar parecido com aquela pessoa. Se os dois tiverem uma visão parecida, os dois tiverem um foco, e esses dois caminharem junto, criarem uma unidade, muito mais vai ser difícil de destruir do que se ele andasse sozinho ou andasse com pessoas que não tinham a mesma ideia. Eu lembro de uma brincadeira que uma vez eu fiz, que foi assim: eram 4 grupos diferentes. Desses 4 grupos, eles tinham que separar algumas pessoas que ficariam dentro de um campo, vendadas, não podiam ver nada. E essas pessoas tinham que se espalhar e encontrar as pessoas do mesmo time. E o time que se unisse primeiro, que encontrasse todas as pessoas primeiro, eles iriam ganhar, eles iriam conseguir. E eu acredito que isso é uma coisa que exemplifica muito a unidade. Então nós precisamos criar uma unidade, nós precisamos criar uma tática. Nessa brincadeira muitas pessoas criavam táticas de um chegar no outro e falar abacaxi, e se a pessoa falasse abacaxi, eles saberiam que era do mesmo time.
E cada um criou uma tática, uns gritavam, e no meio daquele barulheiro era difícil achar as outras pessoas. E eu acredito que muitas vezes nós temos um anseio de andar com pessoas que têm a mesma visão que a gente. Então nós precisamos criar o hábito de andar com aquelas pessoas que têm a mesma visão. Não tô dizendo pra você parar de andar com aquelas pessoas que não têm visão, mas você precisa não se deixar ser influenciado por aquelas pessoas que não zelam por você conseguir alcançar a sua visão. Por exemplo, se você for uma pessoa muito otimista e andar apenas com pessoas pessimistas, você consequentemente vai se tornar igual a essas pessoas. Mas se você é uma pessoa muito pessimista e só anda com pessoas otimistas, você vai acabar se tornando otimista. Você vai aprender a olhar no ângulo que aquelas pessoas olham. E eu acredito que o que falta no nosso meio, nós como seguidores de Cristo, nós precisamos entender que sem a unidade nós vamos morrer. Cristo nos compara como ovelhas. E eu não sei se você sabe, mas as ovelhas elas andam em um círculo, elas vivem unidas, onde as mais fortes ficam do lado de fora e as mais fracas ficam no meio do círculo. Assim elas se protegem umas às outras, se esquentam, se protegem de frio, de predadores, elas se unem, e que nós possamos hoje viver a unidade, viver juntos, não viver uma vida onde eu, sendo individualista, mas sem entender que a minha individualidade pode ajudar outra pessoa, sabe? Que nós possamos entender essa diferença de andar sozinho e andar acompanhado, e a diferença entre andar com boas pessoas e com más pessoas, pois a unidade faz realmente a força, a unidade faz quem você é. Então que nós possamos hoje decidir andar como pessoas unidas, andar em unidade, pois assim ninguém vai destruir o nosso sonho, ninguém vai conseguir destruir a nossa visão, a gente vai conseguir caminhar, e não sozinho, não mais maçante, mas com pessoas que vivem e têm a mesma missão que a gente, e que isso seja mesmo o nosso foco. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Se você quer continuar vendo vídeos, eu te peço que você se inscreva aqui embaixo e ative o sininho lá no canal, que assim você vai sempre receber as notificações do canal. E não esquece de deixar o seu comentário do que você achou aqui embaixo nos comentários, pra eu saber o que vocês estão achando e receber o feedback de vocês. E é isso que eu queria falar pra vocês, então é nóis, falou!